Segundona, minha gente. E aí, me conta como foi esse FDS. Vamos com tudo agora para essa semana de muita paz, de muitas bênçãos e com muita proteção de Deus, né? Vamos agora para o nosso pensamento do dia. Tudo que está fora do seu controle tem que ficar fora da sua mente. Se não dá para você resolver, deixa de ficar aí se preocupando, se acabando por conta daquilo que só outra pessoa pode resolver. Então foca naquilo que está no seu controle, naquilo que só você pode fazer por você mesmo. Agora já aproveita muito para seguir as nossas redes sociais. Gostou, mães? Ficou pensativo? Ficou pensativo? Não? Tá tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Já aproveita muito para seguir as nossas redes sociais, tvcidade.ma, estamos lá no Instagram. Já segue, já pega aí o celular, pega lá no Instagram, já passa a seguir a gente, tá bom? Estamos no Facebook, no TikTok, no Twitter, em todas as plataformas. E depois você pode assistir, inclusive, essa entrevista de hoje lá no nosso canal do YouTube. Já se inscreve no canal e fica por dentro de tudo que acontece aqui na TV Cidade Record. E olha só, minha gente, hoje iremos falar sobre inteligência emocional, que é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções. Além de saber lidar com o outro, esse tema, gente, ele tem sido bastante sido discutido nos últimos dias, nos dias atuais, onde muita gente tem praticado. E para nos ajudar melhor a entender esse assunto, hoje a gente recebe aqui a analista comportamental, ela que é Master Coach, tudo mais um pouco, a Dejane Medeiros, maravilhosa. Conta pra gente, inteligência emocional. Essa capacidade de reconhecer o outro, reconhecer a si mesmo, para quem está assistindo, o que seria inteligência emocional? Primeiramente, boa tarde a você, Darcy, boa tarde aos telespectadores da TV Cidade. É uma honra estar aqui, né, nesse programa, obrigada. Falar sobre esse tema, para mim, é maravilhoso, porque eu sou uma pessoa que tenho desenvolvido a inteligência emocional ao longo aí de 1 ano e meio, né? Tenho procurado fazer essa jornada de autoconhecimento, de busca da minha verdadeira identidade. E é aquilo que você falou, inteligência emocional é a capacidade de reconhecer suas emoções, de treinar suas emoções, porque Darcy, tudo em inteligência emocional é treinável. Ou seja, a pessoa que ela pratica essa inteligência emocional, ela pode melhorar em todas as áreas da vida dela, por exemplo? Todas as áreas. Eu costumo dizer que nós temos 11 áreas que a gente precisa dar um olhar, né? A área espiritual, a área familiar, a área conjugal. Nós precisamos olhar para essas 11 áreas da nossa vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, o que eu tenho aprendido comigo mesmo e com os meus clientes. Quando a gente melhora em uma das áreas, as outras áreas é como se fosse assim, parece mágica, mas é porque a gente começa a treinar, então as outras áreas vão começando a se organizar e a nossa vida vai ficando mais sistêmica. Quando a pessoa ela procura, né, um especialista, por exemplo, uma Master Coach, ela tem todo um relatório ali do que ela precisa melhorar na vida dela. Normalmente a pessoa chega com um relato, doutor, olha, isso não está saindo bem, por exemplo, um comportamento. Sim. Mas ela busca o conhecimento para uma área, mas acaba resolvendo toda a vida dela. Na verdade, quando a gente faz a primeira sessão, a gente faz uma anamnese, né? Percebe qual é o estado atual daquele cliente. E o coach, ele não dá respostas. O coach, ele faz boas perguntas. A gente costuma dizer que são perguntas de sabedoria. E olha só, a gente faz boas perguntas e o próprio cliente tem as respostas. Porque ele não sabe, mas as respostas que ele precisa, todas estão dentro dele. E aí, no processo, com as ferramentas que a gente vai aplicando ao longo das sessões, né, a gente vai identificando qual é a área que precisa ser trabalhada, a gente aplica ferramentas poderosas e faz boas perguntas. E o nosso cliente sai com todas as respostas. Parece incrível. Já sai colocando em prática. Em prática, tudo aquilo que ele trouxe de dentro, porque o autoconhecimento fez ele acessar essas respostas que estavam dentro dele. É uma virada de chave. Virada de chave. Ou seja, quem busca pela inteligência emocional, ela acaba transformando e essa transformação, ela vem de dentro para fora. Sim, existe um pressuposto, e eu gosto muito de falar, né, isso para os meus clientes,
que a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a si mesmo. Porém, quando mudamos, tudo muda ao nosso redor. As coisas vão melhorando, porque a gente passa a ter um novo olhar, primeiro para dentro de nós, né? Para as nossas emoções, aquilo que cabe, né, para a gente alimentar ou não, aquilo que a gente não quer alimentar. E se a gente não alimenta emoções ruins, a tendência delas é ficar cada vez mais com fome, né, morrer de fome. Sim. E a gente vai alimentar as boas emoções, né, as emoções que nos trazem alegria. Aquilo que você falou no começo, né, a gente fica muito ansioso pelo que talvez nunca nem vai acontecer. Né? Então a gente aprende a viver o aqui. A pessoa já sofre por antecipação. Exatamente. E aí a gente começa a aprender, né? Eu digo, é uma viagem para dentro de si. A gente começa a aprender e colocar em prática, a viver o dia, um dia de cada vez. E cada dia melhorando, porque quando nós melhoramos a nossa autopercepção, nós acordamos motivados, acordamos mais estimulados. E ao longo das sessões a gente vai aprendendo técnicas, ferramentas que vão melhorar você como um todo, como pessoa, como ser humano, como mãe, como esposa, enfim, como profissional. Em todas as áreas. Em todas as áreas da vida. E aí ela vai fazendo essa transformação, não é da noite para o dia. Não, não é mágica. Tem prática. Tem prática, tem técnica, tem ciência, né? Toda o nosso conhecimento ele é baseado em neurociência, inteligência emocional e neurociência, trabalhando a nosso favor. Então vamos lá, só reformulando para o pessoal de casa que quer entender um pouquinho mais. A inteligência emocional é uma capacidade para ela reconhecer as suas próprias emoções, aquilo que pode fazer parte, aquilo que não pode fazer parte da vida dela. Sim. Acaba que as pessoas acabam carregando muitas imaginações, funções, pesos que não está no controle dela. Sim. A única coisa que a gente pode controlar é a nossa mente, as nossas emoções. E com treino, a gente consegue controlar, ajustar, reorganizar, antes de reagir, né? Porque as pessoas hoje elas são muito reativas, né? É ação e reação. Antes de você responder a algum estímulo, você para, respira e pensa, vale a pena? Vale a pena eu dar uma palavra atravessada? Vale a pena eu falar sobre o meu posicionamento nesse momento? Ou existe um momento certo que eu posso, né, numa conversa, quando os ânimos estiverem mais acalmados, eu chamar, conversar olho no olho. Hoje as pessoas não se olham mais, não se abraçam mais. Não declaram. A pandemia fez um estrago na nossa vida. Ela nos afastou das pessoas. E a gente já vive num mundo acelerado, num mundo em que as pessoas querem resposta rápida, né? E a gente não se olha mais nos olhos, a gente não valida as pessoas. Isso é muito sério e isso traz adoecimento. Então, quando nós desenvolvemos a inteligência emocional, a gente aprende técnicas de como fazer essas coisas. Eu vi que uma das técnicas é a gente aprender a se colocar em primeiro lugar, amar você mesmo, Sim. Tirar momentos para você. Você não está no controle, como a gente estava falando aqui agora, e que eu achei super interessante, é não estar no controle do outro. Vamos dar um exemplo aqui, doutora. Se fulano disse algo, como você falou agora, será que ele merece a minha resposta agora? Ou melhor, eu acalmar, quando tudo melhorar numa boa conversa, eu vou lá, olho no olho, explico e tudo sai diferente. Às vezes é a forma também como a pessoa ela deve dizer que está doendo nela. Às vezes o outro Sim, não sabe exatamente. que está machucando, Sim, aquela atitude está exatamente. machucando ela. A importância dela declarar como ela está se sentindo, tudo isso. Aí vem as áreas, né? Em todas as áreas do que ela precisa ali melhorar, desde a vida sentimental. Pessoal, profissional também, doutora? Principalmente. Quantas pessoas, né, chegam nas minhas sessões com dificuldade de entender se estão fazendo a coisa certa, se estão vivendo o propósito, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu comecei a atendê-la e a gente começou a trabalhar as áreas da vida dela. E uma das metas que ela colocou era melhorar profissionalmente, mas não era a ampliação do salão. Por exemplo, ela tem um salão.
E quando a gente estava, acho que na 7ª sessão, ela disse para mim, eu estou tão feliz porque eu consegui reformar o meu salão. Há 3 anos eu vinha tentando e não conseguia. Então o faturamento dela dobrou. Por quê? Porque ela começou a melhorar como pessoa, começou a melhorar como esposa, começou a melhorar como patroa, né? No atendimento com as pessoas. E quando ela começou a melhorar esse autoconhecimento e não ser tão reativa, os resultados vieram. Ver o problema e identificar o problema e saber como é que eu vou reagir àquele problema. Solucionar, né? Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que não estava, vamos dar um exemplo a essa pessoa, né? Ela não estava batendo metas porque ela precisava melhorar. O que ela precisava mudar essa realidade? Será que era o atendimento? Algo que estava faltando? Então, é colocar cada objeto no seu devido lugar. Sim. É arrumar a casa. Exatamente. E eu também sou analista comportamental. Então, o que é que eu fiz com ela? Eu tracei o perfil do comportamento das colaboradoras, né? E comecei a ver que tinha pessoas certas, só que em funções erradas. E ela está começando a fazer a dança das cadeiras, colocando as pessoas certas nas funções certas. E isso tem dado muito resultado. Então, é o que faz toda a diferença. Tem a questão da roda da vida, eu acho super interessante também, da roda da vida. Sim. Funciona também? A gente chama de mapa de autoavaliação sistêmica, porque a gente entende que nós somos sistêmicos, né? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E tudo, para estar alinhado, precisa, primeiramente, que o espiritual esteja ok. Depois, a nossa vida conjugal, nossa vida com os filhos, nossa vida com os nossos parentes, nossa vida intelectual, profissional. Que tipo de livro eu tenho lido para crescer como pessoa, né? Que tipo de curso eu tenho feito para melhorar como profissional naquela área. Então, assim, a gente vai passando por todas as áreas e fazendo perguntas, né? Porque é legal, né? Porque, poxa, a pessoa sai, digamos, transformada em todas as áreas. Sim, uma nova a busca pessoa, é né? da plenitude. Da E a própria pessoa ela vai dando notas nas suas áreas, né? Tem pessoas que chegam e dão nota 3 em determinadas áreas da sua vida. E quando termina o processo, elas mesmas... Eu cheguei já a dar 2. Quando termina o processo, elas já estão dando 9, 10. Que legal, que massa. Que isso é maravilhoso. Incrível. Vamos dar um exemplo também que a gente estava falando sobre fidelidade, né? Sim. E aí, quando a pessoa acaba praticando isso, se diz mais sobre ela do que sobre a pessoa que foi traída. Sim. Né? E aí, como é que vem a inteligência emocional? É um tema muito delicado, né? Descobrir a infidelidade é algo que passa pela questão da rejeição. Porque a mulher, por exemplo, mulher ou homem, quem foi traído, né? Ele vai se sentir primeiramente rejeitado. Então, uma raiz de rejeição vai ser instalada ali naquele coração. E esse coração precisa ser trabalhado. Porque se ela decidir, por exemplo, não continuar naquele relacionamento, ela precisa ser curada desse trauma para que ela possa ir para um outro relacionamento e ser feliz. Tem pessoas também que decidem perdoar, dar uma nova chance, né? Doutora, então, quem quiser saber mais sobre esse assunto, sobre inteligência emocional, quem quiser mergulhar nessa área que eu amo, sou apaixonada, inclusive, que bom. Pode lhe encontrar onde? Tem Instagram? Sim, meu Instagram, de Jeane Medeiros, DJEANNE Medeiros. Você pode chamar no direct que a minha assessoria vai falar com você e eu vou ter a maior alegria de te atender no meu consultório. É isso, gente, é isso, muita inteligência emocional. Não vai sair por aí no trânsito falando qualquer coisa não, hein? Tem que colocar aqui, lembra que nem tudo está no seu controle. Aquilo que você diz vai refletir em você. Então, o que o outro fez diz mais sobre ele do que sobre você. Olha que dá nem seu coach ainda, viu? Eu estou aprendendo com ela. Gente, vamos ficando por aqui. Beijo, beijo. Te aguardo amanhã nesse mesmo horário. Beijo. Obrigada.